Pergunta 28. Como somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo? Pergunta bem interessante e resposta muito mais interessante ainda. Como somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo? Nós somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo através da aplicação eficaz desta a nós pelo seu Espírito Santo. Referências, tem duas referências que são suficientes para isso. Nós somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo através da aplicação eficaz da redenção em nós pelo Espírito Santo. Referências, João 1,12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Como somos participantes da redenção? Nós somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo através da aplicação eficaz desta redenção a nós. Isso é um processo que a Bíblia nos ensina, que é feito pelo Espírito Santo, conforme está no final da resposta, pelo Espírito Santo. Então, a gente vai ler Tito 1, 3, 5 e 6. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 5 os versículos 5 e 6. Na verdade, eu vou ler a partir do 4 para o contexto ficar melhor. Tito 3, do 4 ao 6, diz assim: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Veja que diz que ele nos salvou, e nós estamos aqui na voz passiva do verbo da oração. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Não é por nós, que ele derramou amplamente sobre nós, ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que não há participação humana nesse processo. Se, na verdade, Deus tivesse visto algo em nós para nos escolher, então nós teríamos alguma coisa para oferecer. Então, a nossa salvação não teria sido exatamente de graça. Sem contar também que a Bíblia diz em Romanos 1, 16, 17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Se eu imagino que eu aceitei o Evangelho porque eu quis, porque eu entendi, porque eu fiz isso, isso significa dizer que o Evangelho também não é o poder de Deus. E o Evangelho seria uma mensagem tão comum, tão normal, tão natural, quanto uma pregação budista, maometana, seja lá o que for, ou uma filosofia humana. É importante que todos nós, os crentes, entendamos uma coisa: o Evangelho é poder de Deus em ação, é convencimento do Espírito Santo, é uma realização de um eterno plano de Deus. Não é uma opção que ele concede às pessoas de aceitarem ou não. É a solução de Deus. É muito diferente o que a Bíblia ensina sobre salvação do que as pessoas dizem sobre salvação. Normalmente, como grande parte dos crentes no Brasil vem do catolicismo, do espiritismo, tem essa ideia de ser, de fazer, de eu quero, de eu faço sacrifícios. Evangelho não é isso. O sacrifício, quem fez foi Jesus. Isso é aplicado a nós pelo Espírito Santo de Deus. E ele nos encaminha à santificação quando faz isso. Todas as pessoas que o Senhor chama, santifica. Não tem um que ele chame que não santifique. Muita gente fala: é muito perigoso você falar que o indivíduo, uma vez salvo, para sempre salvo. Perigo é ensinar um evangelho contrário ao que a Bíblia diz, porque isso gera condenação para quem prega e para quem crê dessa forma. O evangelho bíblico está escrito e revelado para ser dito como ele é. Nós, seres humanos,
Não temos que acrescentar nada ao Evangelho. Não existe nada que eu possa acrescentar ao Evangelho. Eu sou um ser humano pecador, decaído. Deus é quem sabe das coisas. E quando Ele nos revela a Bíblia, Ele diz para nós: fala o que eu mandei. Ele disse ao profeta Jeremias. Jeremias falou: eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas ele diz: não diga eu sou uma criança, porque você vai ouvir de mim e vai repetir minhas palavras. Quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que repetir as palavras da Bíblia, do jeito que estão. E se eu acrescentar qualquer outra ideia, a Bíblia diz que serão acrescentadas pragas no inferno e não salvação. Eu não tenho nada melhor para ensinar. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. E quando ele atinge a vida de uma pessoa, não importa quão pecadora essa pessoa seja, ele transforma essa pessoa completamente e tira do império das trevas e a transporta para o reino do Filho amado de Deus. Nós não temos que acrescentar nada. Basta ler a Bíblia e ensinar o que está escrito nela, sem qualquer medo, sem qualquer pavor. O nosso único medo deve ser não falar literalmente o que a Bíblia ensina. Amém, meus irmãos?